paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Rida, sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificação, para toda vez que eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e estamos acompanhando juntos a Carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 diz: o anúncio do Evangelho. Só existe um Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o Evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um Evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aparecem 3 grupos: os Gálatas, que abandonaram a fé, os oponentes de Paulo, cristãos judaizantes, Paulo e os irmãos que escreveram a polêmica carta da conversão. A ação de Deus, que havia formado as igrejas da Galácia por intermédio de Paulo, estava sendo destruída. Os Gálatas precisavam entender que só existia um Evangelho, o de Jesus Cristo. Na adesão superficial a Jesus Cristo ou na falta de autenticidade, muitos Gálatas mudaram de lado. Tem-se a impressão de que aceitavam qualquer novidade que surgisse. Escutaram os missionários cristãos judaizantes. Paulo se define como servo de Cristo e, com sua coerência, usa uma linguagem muito severa. Seja excluído. Na língua grega, anatema. E no hebraico, herem, apresenta a ideia de que os que abandonaram o evangelho estavam expulsos da vida do povo de Deus e eram considerados destruídos. E isso é muito sério. Quando abandonamos o Evangelho de Jesus Cristo, excluímos o próximo e também somos excluídos.
e nos tornamos anatema, excluídos. E Jesus veio para a inclusão e não para a exclusão. Por isso, a importância de estarmos sempre juntos com o Evangelho de Jesus Cristo. Os oponentes de Paulo, os cristãos judaizantes, foram os causadores de toda a celeuma. O que é uma celeuma? É quando é estabelecida uma discórdia. Eles estabeleceram uma discórdia entre si e também entre Paulo, alguns apóstolos e a Igreja de Cristo. É preciso entender o Paulo, entre aspas, explosivo e com, entre aspas, os nervos à flor da pele. Ele era judeu, tivera experiência do judaísmo e aderiu à mensagem do Evangelho. Nessa sua experiência nova, queria que todos tivessem, como ele, uma adesão clara ao Evangelho. Sua linguagem foi exagerada e polêmica. Mais tarde, ao escrever aos Romanos, Romanos capítulo 9, ele reviu sua postura, especialmente em relação aos judeus e à lei mosaica. O lado positivo do conflito é a palavra evangelho, usada só na primeira parte, por 7 vezes, junto ao verbo evangelizar, usado por 5 vezes. Mais adiante, esse termo retornará ainda muitas vezes e será mais aprofundado. Foi o Evangelho de Cristo que transformou radical e totalmente o apóstolo Paulo. Ele lembra aos Gálatas que eles foram chamados na graça por Cristo, ou seja, gratuitamente. O motivo da evangelização de Paulo, isto é, o que fez com que ele abandonasse tudo e se entregasse à causa, foi a identificação com Jesus Cristo. A graça de Deus em nossa vida é gratuita. Através do Evangelho, conhecemos o amor gratuito de Deus por cada um de nós. A graça é um dom gratuito de Deus. Paulo é chamado a evangelizar, e vemos isso no capítulo 1, do versículo 11 ao 17. A revelação ao Paulo perseguidor. Encontramos no capítulo 1, do versículo do 11 ao 14. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação do próprio Jesus Cristo. Certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia
no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me exatamente zeloso das tradições paternas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Paulo aqui ele mostra que enquanto Saulo ele levava tão a sério as leis e as traduções judaicas que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele estava tão apegado às leis do Antigo Testamento, às leis mosaicas, que ele não conseguia enxergar as palavras e o evangelho de amor de Cristo. A decepção de Paulo de alguns gálatas que abandonaram a igreja, eclésia, foi tão marcante que ele teve necessidade de contar a sua história de perseguidor dos cristãos, que depois passou a de perseguido. Porque é a partir do momento que ele se converte, que ele começa um caminho de conversão e das palavras do evangelho de Jesus, e começa também a ser um evangelizador e a pregar este evangelho, ele começa a ser perseguido pelo nome de Cristo. Jesus Cristo se revelou a ele, dando-lhe o evangelho. A palavra irmãos aparece poucas vezes na epístola, porque Paulo estava amargurado. Aqui ele a usou. Não se pode esquecer de que nem todos os gálatas abandonaram a caminhada. Os fiéis foram os que escreveram ao apóstolos, contando a experiência triste de alguns gálatas darem ouvidos aos oponentes. Irmãos, deve ser uma deferência ao que estavam firmes na fé. O versículo 11 tem a expressão asseguro-vos, que é usada na solenidade para proclamar importantes enunciados. Ele a utiliza e mais para frente diz uma fórmula de juramento diante de Deus. Significa que Paulo está formulando uma verdade e que Deus é testemunha desta verdade. Temos três tensões: o evangelho segundo os critérios humanos, que é o contrário do evangelho de Jesus Cristo. Instância humana, o ensino, que é contrário da revelação de Jesus Cristo. Paulo perseguia e devastava a igreja, que é o contrário da experiência da igreja perseguida pelos seus oponentes cristãos judaizantes. No passado, ao tentar devastar a igreja, perseguia o próprio Deus. Agora, ao reverter totalmente a sua vida, se percebe como membro vivo da Igreja de Deus. Os versículos 13 e 14 fazem alusão ao judaísmo, a primeira religião monoteísta do mundo. Já falamos sobre ele
na introdução. No versículo 13, Paulo viveu em boa parte de sua vida a experiência do judaísmo. É difícil mesmo. Eles tinham toda uma tradição, eles seguiam toda uma lei judaica, mosaica, do Antigo Testamento. Então, eles eram apegados a muitas tradições, da circuncisão, do sábado, do lei do puro e do impuro. Mas quando Jesus vem, ele vem renovar o amor de Deus. Ele vem com palavras de salvação. O Evangelho são palavras de conversão e salvação, de acolhimento. Não foi que Jesus desprezou as leis. Não. Ele simplesmente mostrou que nós não devemos ser tão apegados a costumes e tradições e não conseguir enxergar o novo, a boa nova de Jesus. Para Jesus, também os judeus questionaram todas essas leis e ele, com amor, foi mostrando o caminho da redenção e da vida e a inclusão do próximo. E Paulo aqui quer mostrar que ele, na sua ignorância, também perseguiu a Igreja de Cristo, até ter um encontro impactante com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando perseguimos nossos irmãos, perseguimos Cristo e o próprio Deus. Como quando acolhemos, como quando damos o nosso amor, a nossa escuta, a nossa palavra de vida através do Evangelho, seguimos a Jesus Cristo e muitas vezes começamos a ser perseguidos por estar diante de Deus, por estar de acordo com o Evangelho e as palavras de Cristo. Até o próximo vídeo.